Eles são parados por um paralítico, mas não era qualquer paralítico, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Quem sabia do poder que tem o nome de Jesus Cristo era Pedro. Pegar nas mãos do paralítico e colocar ele de pé, na presença de Deus, na presença de todo Israel que ali estava. Mas há momentos que nós vamos orar, há momentos que nós vamos decretar e precisaremos agir imediatamente. Você precisa começar a agir, porque quem conhece a Deus, depois que ele ora, depois que ele decreta, ele começa a agir imediatamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6 diz: Mas Pedro disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Observem que o apóstolo Pedro, quando subia juntamente com o apóstolo João, às 3 horas da tarde, para o templo, para se dedicar ao ofício da oração, eles são parados por um paralítico, mas não era qualquer paralítico. Não era alguém que se machucou e ficou paralítico. Era alguém que nasceu paralítico. Era uma causa irreversível para a medicina. Este homem para o apóstolo Pedro, que estava junto com João, e lhes pede um donativo, lhes pede uma moeda, lhes pede uma esmola. Mas Pedro diz: Nós não possuímos prata e também não possuímos ouro, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Mas a Bíblia diz que o paralítico não se levantou. Observe que o apóstolo Pedro fez o dever de casa, como um bom crente, como um bom cristão, como alguém que confiava no poder do nome de Jesus Cristo. Ele libera a sua palavra, ele diz: Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas o paralítico, mesmo ouvindo o nome de Jesus sendo citado, ele não se levantou. Por que não se levantou? Porque aquele paralítico não conhecia a Jesus Cristo, não conhecia o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem conhecia Jesus Cristo era Pedro. Quem sabia do poder que tem o nome de Jesus Cristo era Pedro. Quem tinha estado com o Senhor Jesus, quem tinha visto as maravilhas que Jesus fez, era o apóstolo Pedro. Por conhecer a Jesus Cristo, por ser íntimo de Jesus Cristo, por operar agora da mesma maneira com que Jesus operava, o apóstolo Pedro agora vai estender a sua mão, pegar nas mãos do paralítico e colocar ele de pé. Meu querido, todas as vezes que você orar, todas as vezes que você decretar e a resposta não vir, sabe o que você deve fazer? Deve fazer como Pedro fez, agir imediatamente. O paralítico não conhecia Jesus Cristo, quem conhecia era Pedro. Então, se você conhece a Deus, se eu conheço a Deus, depois que nós orarmos, depois que nós decretarmos, depois que nós fizermos aquilo que deve ser feito em primeiro lugar, porque nada deve ser feito sem que oremos antes, nós precisamos agora partir para a ação. Toda oração que não for acompanhada de uma ação, pode ter certeza que correrá o risco de ficar sem uma resposta. Vamos observar um texto aqui também em Josué, capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor começou a entregar os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jassar? E o sol se deteve no meio do céu e não se apressou até quase um dia inteiro. Não houve dia como aquele, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel.
voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento de Gilgal. Observe que Josué, um estrategista militar, um estrategista de guerra, que está liderando Israel no lugar de Moisés, ele observa que em pleno meio-dia, aproximadamente ao meio-dia, ele observa que os seus inimigos são muito, que o exército que veio contra eles era muito grande. Josué, como estrategista, Josué, como homem de guerra, sabia que eles não teriam tempo, eles não conseguiriam derrotar o exército inimigo antes que anoitecesse. E anoitecendo, a guerra ficaria difícil. Então o que Josué faz? Na presença de Deus, na presença de todo Israel que ali estava, Josué se dirige ao sol, Josué se dirige em direção à lua e baixa um decreto, baixa uma ordem dizendo: sol, detente, lua, retenha-te. E a Bíblia diz que Deus atendeu a voz de Josué. O sol parou, a lua se deteve, até que os inimigos de Israel fossem derrotados. Observe que detalhe interessante. Josué precisava de tempo. Ele orou a Deus para que Deus desse tempo suficiente para que ele derrotasse os seus inimigos. Só que depois que ele ora, depois que ele decreta que o sol e a lua venham se deter, ele não vai parar de guerrear. Ele não vai dizer para o seu exército: olha, nós oramos, nós decretamos, agora nós vamos sentar e cruzar os braços até que o sol pare, até que a lua se detenha. Depois nós voltaremos a guerrear. Como ele conhecia o Deus de Israel, como ele conhecia o Deus de Moisés, como ele sabia a forma com que Deus operava, ele ora, ele decreta, mas ele continua guerreando, ele continua agindo, ele continua insistindo. Ele pediu tempo, Deus deu tempo. Agora ele usa o tempo ao seu favor. Em se tratando de oração, todos aqueles que são homens e mulheres de oração, eles sabem, há momentos que nós iremos orar e não teremos outra solução a não ser esperar em Deus. Mas há momentos que nós vamos orar, há momentos que nós vamos decretar e precisaremos agir imediatamente. Observa isso. Todo homem, toda mulher que conhece a Deus, depois que ele ora, depois que ele profetiza, depois que ele determina, depois que ele decreta, ele vai agir imediatamente. Muitas das vezes nós oramos demais. Nós vamos ficar orando, orando, orando e não agindo. E a resposta não virá. Medita nessas duas palavras, medita nesses dois textos e deixa Deus aconselhar a sua vida. Deixa Deus falar com a sua vida. E que Deus te abençoe poderosamente. Continue se dedicando intensamente à oração, pois a oração fará você agir. E quando você agir, você verá os grandes feitos, as grandes maravilhas de Deus. Está na hora de eu e você começarmos a agir. Deus te abençoe, honre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.